Olá pessoal, dando continuidade à parte aí de citologia, né? Basicamente hoje a gente vai analisar a segunda parte aí da célula, que é o tal do citoplasma, né? O termo citoplasma quer dizer fluido celular, tá? A gente tem que atentar para o seguinte, né? Quando a gente estuda a célula, é muito comum as pessoas dizerem, citoplasma é todo o material que fica compreendido entre a membrana e o núcleo da célula. Só que a coisa não é bem assim. Quando a gente fala citoplasma, ele está inserido dentro de um espaço que a gente chama de citossomo, que basicamente compreende entre a membrana plasmática e a membrana nuclear, que a gente chama de carioteca, tá? Então esse espaço que fica entre a membrana plasmática e a carioteca, esse espaço virtual, a gente chama de citossomo. E é dentro deste citossomo que a gente vai inserir o citoplasma. A gente vai encontrar inserido o citoplasma da célula, que é o fluido celular, tá? Só que a nível didático, quando a gente divide o citoplasma, a gente divide o citoplasma como se fossem dois, apesar que é uma estrutura só, tá? Então você tem o que a gente chama de citoplasma fundamental, tá? É chamado também esse citoplasma fundamental de matriz citoplasmática, tá? E é conhecido também como hialoplasma, chamado também de citossol da célula. Então, o que é o citossol? É o citoplasma fundamental, que a gente chama também de matriz citoplasmática, tá? Quando a gente for pensar nesse hialoplasma, ou nessa matriz, ou neste citossol, você vai para a parte bioquímica. E quando a gente analisa aquele material gelatinoso, como a gente vê no livro, como a gente vê na micrografia, né, da célula, você vê o material gelatinoso. E esse material gelatinoso que fica compreendido entre a membrana e o núcleo, tá? Ele representa bioquimicamente um sistema coloidal, quer dizer, ele é um coloide. Tá? Então, se ele é um coloide, ele tem uma fase chamada de fase dispersa e tem uma fase chamada de fase dispersante. A fase dispersa, você pensa nas micelas proteicas, nas proteínas que compõem este coloide. E a fase dispersante do coloide, você pensa no solvente universal, que é a água. Então, basicamente, essa matriz, né, citoplasmática, esse citossol, tá? Esse citoplasma fundamental, esse hialoplasma, bioquimicamente ele é constituído de quê? Ele é constituído por um coloide, por um sistema coloidal, onde você vai ter, basicamente, predominantemente nesse coloide, água e proteína, tá? Então a água, aquela questão lá da bioquímica que a gente já falou para vocês. A água é uma molécula polar e as proteínas também são polares. Então elas se atraem, né? Formando essa camada, chama de camada de solvatação, tá bom? No caso aí, quando a gente analisa esse citossol, que é o citoplasma fundamental, né? Ele é dividido em duas regiões, atentem para isso. Uma região mais externa, que está mais próxima à membrana plasmática, e uma região mais interna, que está mais próxima do núcleo da célula, tá? Então essa região do hialoplasma, que fica mais próximo da membrana, a gente chama essa região de ectoplasma. Ecto é aquilo que está para onde? Para fora. Então, o que é o ectoplasma? É a parte mais externa do citossol, ou da matriz hialoplasmática. Já a parte que está mais próxima do núcleo, a gente chama de endoplasma. Tá certo? De que é constituído o ectoplasma e o endoplasma? Da mesma coisa. Constituído de coloide, que é constituído de proteínas e água, predominantemente, tá certo? Só que quando a gente analisa as micelas proteicas nessas duas partes do citoplasma, tem uma certa diferença. Por exemplo, as proteínas que compõem o coloide no ectoplasma, elas estão geralmente organizadas nessa posição. Então, como é que a proteína do coloide está no ectoplasma? Está de forma organizada, formando o que a gente chama de plasma gel ou de plasma gelatinoso. Então, plasma gel, as proteínas estão como? Organizadas.
E essas proteínas organizadas vão estar onde? Mais próximo à membrana plasmática, tá? No ectoplasma, na parte mais externa do citoplasma, tá? Já mais próximo do núcleo, a gente observa que as micelas proteicas, elas estão dispersas, elas estão espalhadas, formando o que a gente chama de plasma-sol. Então, plasma-gel no ectoplasma, plasma-sol no endoplasma. Essa diferença de plasma-gel e plasma-sol tem a ver com a organização ou desorganização das moléculas proteicas do coloide, tá? Apesar que no caso do citoplasma fundamental, essas proteínas elas podem se organizar ou se desorganizar a partir de um fenômeno onde ocorre a transformação do plasma-gel em plasma-sol e de plasma-sol em plasma-gel. Aí a gente chama esse mecanismo da transformação, né, devido à organização e desorganização das micelas proteicas, a gente chama esse fenômeno de tixotropia. Então vamos ver o que é tixotropia hialoplasmática. É a transformação do plasma-gel em plasma-sol e vice-versa. E este fenômeno, chamado de tixotropia, ele determina dois movimentos citoplasmáticos, que eles abordam muito a nível de prova. Então, quais são os movimentos citoplasmáticos que estão diretamente relacionados com a transformação do plasma-gel em plasma-sol e vice-versa, que a gente chama de tixotropia? Aí você pensa o seguinte: você tem um movimento que é chamado de movimento ameboide, relembrando que o movimento ameboide, ele sempre tem a ver com a emissão de pseudópodos. Então, para que ocorra uma projeção protoplasmática, que é o pseudópodo, esse mecanismo só ocorre graças à modificação das micelas proteicas, tá? Aí faz o citoplasma se distender e de se contrair, que caracteriza o que a gente chama de movimento ameboide, pela tal da emissão dos pseudópodos. Então, o movimento ameboide, né, ele tem a ver com qual fenômeno do citoplasma? Tixotropia, tá? E tem um outro movimento que é muito comum, a gente encontra lá no livro, que é chamado de movimento de ciclose. Porque o citoplasma, ele está em movimento circular todo o tempo. O citoplasma não está parado como está lá no livro, ele está em movimento, está em constante movimento. Então esse movimento cíclico, feito pelo citoplasma, a gente chama isso de ciclose. E esta ciclose, ela é determinada pelo fenômeno chamado de tixotropia. Então, Luzan, se o movimento ameboide e o movimento de ciclose estão relacionados com o fenômeno de tixotropia, como é que eu posso diferenciar esses dois movimentos na prova? Aí você pensa o seguinte: o movimento de ciclose, né, é muito comum eles colocar lá o desenho de uma célula vegetal, você observa os plastos, né, em um movimento circular, em torno dos grandes vacúolos da célula vegetal. Eu chamo esse movimento de ciclose. E no caso do movimento ameboide, tem as expansões protoplasmáticas, que é o tal do pseudópodo. Só que o pseudópodo, ele modifica o formato da célula, enquanto que o movimento de ciclose, ele não modifica o formato da célula. Tá? Então você pergunta qual o movimento citoplasmático relacionado com o fenômeno de tixotropia que modifica o formato da célula. Aí, isso é um movimento ameboide. Tá? Tente para isso. Já o movimento de ciclose, tá, ele não modifica o formato da célula, porque ele não projeta o citoplasma, né, não faz as projeções protoplasmáticas. Tá? Mas tanto um quanto o outro tem a ver com esse fenômeno chamado de tixotropia. Tá? Então este material gelatinoso, tá, que é o coloide, é o que a gente chama de citoplasma fundamental, matriz ou citossol. Tá? Que aí você pensa mais relacionado com a composição química deste citoplasma. Tá? E o segundo citoplasma é o que a gente chama de citoplasma figurado, onde contém os elementos figurados da célula. O que são os elementos figurados da célula? É tudo que não é o fluido. Então atente para isto. Então tudo que não é fluido são os elementos figurados da célula, os elementos figurados do citoplasma.
Aí a gente chama isso de citoplasma figurado, que são representados pelas organelas citoplasmáticas. Então, quando ele fala como é que eu chamo o citoplasma onde estão inseridos as organelas? Isso aí é o citoplasma figurado. Tá? Já a parte bioquímica do citoplasma, você pensa no citoplasma fundamental. Apesar que o citoplasma é uma coisa só, mas didaticamente a gente separa a parte bioquímica das organelas. Tá certo? E quando a gente for atentar ou relacionar com as organelas citoplasmáticas, você pensa assim, ó, tá? Quando eu falo organelas, o nome já dá uma pista. Porque essas estruturas minúsculas, essas estruturas microscópicas, elas vão funcionar como se fossem órgãos da célula, desempenhando funções vitais para essa unidade biológica. Tá certo? Daí o termo organelas ou organoides, porque funcionam como se fossem órgãos da célula. Então vai ter uma função fisiológica específica, cada organela dessa. Só que a gente tem que atentar para uma coisa. Quando a gente divide as organelas, né, você divide as organelas em dois grupos. Aquelas que são constituídas por membranas, cuja origem dessas organelas está mais diretamente relacionado com a membrana plasmática. Só existem duas exceções. São as mitocôndrias e os plastos. Tá? Porque então, quais são as organelas, né, membranosas que têm origem na membrana plasmática? Num processo que a gente chama de invaginação das membranas, ou da membrana plasmática. Né? Aí você tem as organelas chamadas de endomembranosas. Tá? As duas únicas exceções, mitocôndrias e plastos, tá? Que tem a ver com outro mecanismo que é chamado de endossimbiose. Tá? Então cuidado com isso. Então quando ele for pensar nas organelas membranosas, são todas aquelas que são revestimentos membranosos glicolipoproteicos, que são constituídos de glicolipoproteínas. Tá? Aí então tu vai pensar, quais são elas? Aí tu pensa no retículo plasmático, você pensa no complexo golgiense, você pensa nos lisossomas, tá? Você pensa nos peroxomos. E além dessas aí, você insere as mitocôndrias e os plastos como organelas endomembranosas, que são constituídos por membranas. Tá? Então, as únicas que não têm origem na membrana plasmática, mitocôndrias e plastos, todas as outras têm origem na membrana plasmática, de forma direta ou de forma indireta. Tá? Então, essas são as chamadas de organelas endomembranosas. Aí vamos só analisar quais são elas. Ó, aí tu pensa, retículo plasmático, complexo de Golgi, lisossomas, mitocôndrias, plastos e peroxissomos. 6 organelas membranosas mais importantes. Tá? Apesar que com a evolução da citologia, já se considera outras estruturas também como organelas, como os mitossomos e os heterossomos. Tá bom? Mas vamos ficar presos nessas 6 aqui. Ok? Então essas são as membranosas. Aí tu tem as organelas chamadas de organelas não membranosas, porque elas não são constituídas por membranas. Tá? Você vai pensar basicamente em duas. Tu pensa nos ribossomos, tá? E você pensa nos microtúbulos, que é constituído de tubulina, que a gente chama de centríolos. Tá? Então, ribossomos e centríolos são organelas membranosas ou não membranosas? Não membranosas. Tá? Tanto que a única organela, é interessante a gente citar isso, que é presente em todas as células, são os ribossomos. E o ribossomo é considerado uma organela em citologia, mas em bioquímica, ribossomo é considerado um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Então, muito cuidado com isso. Ribossomo, ele é RNA em bioquímica e ele é organela em citologia. Tá? Tanto que desempenha a mesma função, mas são estruturas, né, que a gente interpreta de forma diferente. Ok? Então, tu tem os microtúbulos como os centríolos, e você tem os ribossomos como organelas não membranosas. Só que a gente tem que atentar para o seguinte:
pegando todas as organelas, as membranosas e as não membranosas, tá? Inserindo, você vai dividir assim, ó. Existem organelas que eu não encontro em célula vegetal, só vou encontrar em células animais. E tem organelas que eu só encontro em célula animal e não encontro em célula vegetal. Ou vice-versa, encontro em célula vegetal que não encontro em célula animal. Então a gente tem que atentar para isto. Porque são diferenças que eles perguntam a nível de prova com relação à diferença entre célula vegetal e célula animal. Célula que realiza fotossíntese e célula que não realiza fotossíntese. Entre células autotróficas e células heterotróficas. Então atente para isto. Tá? Então, por exemplo, com relação à organela, que eu só posso encontrar em célula vegetal e não encontro em célula animal, você pensa nos plastos, ou nos plastídeos, tá? Plastos e plastídeos, você só encontra em célula vegetal. Não existe plasto em célula animal. Tem algumas exceções, são aqueles animais que realizam fotossíntese, mas aí o mecanismo é endossimbiótico, dentro para isto, tá? Então, plástico você não vai encontrar em célula animal, tá? Porque célula animal não realiza fotossíntese. Então você não vai encontrar isso em célula animal, você vai encontrar em célula de planta, em célula de algas, tá? E, claro, no caso aí você vai relacionar também com alguns micro-organismos. Que a gente estuda plástico como se fosse organela, mas os plásticos são cianobactérias, que vivem em endossimbiose com o citoplasma das células vegetais. Tá atento para isto, tá? Assim como eu não vou encontrar lisossoma em célula vegetal. Tá? A célula de planta tem lisossoma, isso não existe. Porque não existe lisossoma em célula vegetal. Porque célula vegetal não realiza digestão intracelular. Por que ela não realiza digestão? Porque ela é um organismo autotrófico, sintetiza o seu próprio alimento. Não tem que digerir nada. Tá? Então atente para isto. Então na célula vegetal eu não encontro lisossoma. Já na célula animal eu não encontro plastos. Tá? Então são características específicas. Assim como, por exemplo, em célula animal eu não tenho parede celular. Eu vou ter parede celular em célula vegetal. Em célula animal não tem plasto. Eu vou ter plasto em célula vegetal. São algumas diferenças que eles colocam na prova para você saber diferenciar uma célula animal e uma célula vegetal. Tá? Agora, com relação à fisiologia dessas organelas, com relação à função que ela vai desempenhar a cada organela desta, então atente para isto. Por exemplo, quando a gente fala retículo endoplasmático, né? O nome retículo endoplasmático quer dizer o seguinte: retículo quer dizer rede de canais encontrado dentro do plasma, quer dizer, dentro do fluido. Então no citoplasma tem um conjunto de canais que se ramificam por este fluido. Então esse conjunto de canais que se ramificam no fluido se chama de retículo endoplasmático. Tá? Só que a gente divide o retículo endoplasmático em dois tipos. Tá? Um que a gente chama de retículo endoplasmático liso, ou agranuloso, ou agranular. Não sabe por que ele é liso? Por que ele é agranuloso? Porque ele não tem aderido às suas membranas o tal do ribossomo. Ela tem uma superfície lisa, porque não tem ribossomo aderido a isto. Tá? Aí tu tem um que ele chama de retículo endoplasmático liso. Aí tu tem um outro ribossomo, né? um outro retículo, que você vai encontrar o ribossomo aderido a ele. Aí você chama esse retículo de retículo endoplasmático rugoso, granuloso ou granular. Tá certo? Por que granular? Porque a gente vai encontrar aderido às suas membranas os grânulos de ribossomos, que antigamente se chamava de grânulo de Palade. Foi o cientista que estudou essa organela. Grânulo de Palade, grânulo de ribossomo. Daí quando tem um grânulo de Palade, esse retículo é granuloso, ele é granular. Tá? E tem alguns outros sinônimos que a gente atribui ao retículo endoplasmático rugoso, como ergastoplasma, né?
Assim como a gente pode atribuir ao retículo endoplasmático liso um termo substância basófila de Niels, né? Ou substância basófila ou cromodial de Niels, com relação ao retículo endoplasmático liso. Tá bom? Então atente para isso. Mas, para que servem esses dois retículos? Aí você vai no nome primeiro. É um conjunto de canais encontrado dentro do plasma. Aí a primeira função que você pensa, para que serve um canal? Para levar uma coisa de uma região para outra. Então a primeira função do retículo endoplasmático liso é uma função de transporte. Transporte de substâncias dentro da célula. Tá? E esse transporte, né, ele canaliza, né, essas substâncias geralmente para fora da célula por esse conjunto de canais. Então a primeira função atribuída ao retículo endoplasmático liso é a função de transporte. Quer dizer que ele está relacionado com o intercâmbio de substâncias dentro da célula. Troca, né? Transporte de substâncias dentro da célula. É uma função básica ao retículo endoplasmático liso. Mas eu posso atribuir essa mesma função também ao complexo de Golgi. Então a gente tem que atentar para a estrutura que ele mostra para a gente na prova. Tá? A gente tem o retículo endoplasmático liso, primeira função, transporte. E canal serve para canalizar alguma coisa de uma região para outra. Tá certo? Aí você tem uma outra função, além de transporte, de intercâmbio de substâncias, né? O retículo endoplasmático liso, ele está diretamente relacionado com síntese, tá, de uma categoria de lipídio, que são os lipídios chamados de esteroides. Então, em que organela citoplasmática são produzidos os lipídios esteroidais da célula? Aí você pensa no retículo endoplasmático liso, na substância basófila de Niels. Tá certo? E claro, quando a gente fala esteroide, né, pegando lá o fio da meada, do que a gente já estudou na parte de bioquímica, né, quando a gente fala em esteroides, eles são precursores de hormônios. Os hormônios chamados de lipídicos ou esteroidais, como progesterona, como testosterona, como aldosterona. Tá certo? Então atentem para isso. Então quando ele fala, aonde é que é produzido os hormônios lipídicos na célula? Aí você pensa no retículo endoplasmático liso. Tanto que toda glândula, a gente sabe que glândula, né, ela vai sintetizar hormônios, algumas, né? E hormônios, se for de origem, ele pode ser proteico ou pode ser de origem lipídico. Tá? Quando a gente fala as suprarrenais, é uma glândula que se localiza acima dos rins, direito e esquerdo. Tá? Ela vai produzir um hormônio chamado de aldosterona. Tá? E esse hormônio ali que é produzido no retículo endoplasmático liso destas células, das células da suprarrenal. Tá bom? Então atentem para isto. Porque às vezes você pega lá no livro e diz, o retículo endoplasmático liso está relacionado com síntese de lipídio. Só que é um grupo só de lipídio, que são os lipídios chamados de esteroidais, que são, né, o que está diretamente relacionado com hormônios. Tá bom? Então onde é que é produzido o hormônio? Qual organela é responsável por isso? Retículo endoplasmático liso. Tá? Então você pensa nessas duas funções básicas aí. Intercâmbio de substância, né? Transporte dentro da célula e, consequentemente, síntese de um componente bioquímico importante, que são os lipídios esteroidais. Aí você atribui ao retículo endoplasmático liso. Tá? Aí tem o retículo endoplasmático rugoso, que a gente chama de ergastoplasma. Ó, plasma, ergastoplasma. Plasma que trabalha. Ergasto quer dizer trabalho. Por quê? Porque quando a gente olha o retículo endoplasmático rugoso, como ele tem ribossomos aderidos à sua superfície, tá? Às suas membranas, e a gente sabe que o ribossomo só tem uma função, é de síntese proteica, é de sintetizar proteína. Então a função do retículo endoplasmático granuloso, ou rugoso, ou granular, que a gente chama de ergastoplasma, né? É síntese de proteínas. Tá? Só que as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, a gente tem que atentar para isso. Essas proteínas que são sintetizadas neste retículo,
não são para ser utilizado pela própria célula que o produz. É para ser mandado para fora da célula, para o mecanismo de exportação. Então, toda proteína que é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso é para ser mandado para onde? Para fora, para exportação. Não é para ser utilizado no metabolismo da própria célula. Aí eu chamo de ergastoplasma, que é o plasma que trabalha, porque assim, ó, toda enzima é catalisador biológico. O catalisador acelera uma reação química, faz aquela reação ser mais eficaz, trabalhar mais rápido. Daí, quando o retículo endoplasmático rugoso tem, né, o ribossomo, que ele sintetiza a proteína e, consequentemente, pode sintetizar a enzima, ele catalisa algumas reações, fazendo essas reações serem mais eficazes, mais rápidas. Daí se chama de ergastoplasma ou retículo endoplasmático rugoso. Então, qual a função do ergastoplasma? Síntese proteica. E essa proteína que é sintetizada nesse retículo é para a célula ou para ser mandado para fora da célula? Para ser mandado para fora da célula, tá? Porque a gente tem que atentar para o seguinte: você tem ribossomos aderidos, você tem ribossomos que a gente chama de polissomos ou poliribossomos, que vão sintetizar a proteína para a célula. Quando está aderido ao retículo endoplasmático é para mandar para fora, para exportação. Tá bom? Então toda célula que tem capacidade de sintetizar proteína, consequentemente ela é rica em retículo endoplasmático rugoso e também é rico em retículo endoplasmático liso. Porque o rugoso fabrica a proteína, mas quem sintetiza é o rugoso, mas quem transporta é o liso. Para onde? Para fora da célula. Ok?